Fala, gurizada! A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Galera, tô aqui para gravar um vídeo. Hoje, a data de hoje são dia 29. Estou gravando esse vídeo aqui numa terça-feira. E daqui a 2 dias, 31 de outubro, e são celebradas duas situações, duas comemorações são expostas nesse dia. De um lado, o Halloween, do outro, a Reforma Protestante. E eu estou aqui para trazer aqui um esclarecimento sobre tudo isso que nós estamos vendo aqui. Bom, no dia 31 de outubro é celebrado o Halloween e também a Reforma Protestante. Eu quero trazer uma breve palavra sobre o que seria o Halloween. Halloween, uma tradução livre, seria Festas das Bruxas. Algumas pessoas podem pensar, comentar ou criticar de que não é bem isso. Bom, vamos para os argumentos. Mas, mas precisamos perguntar, e o que significa ser bruxa? Já que, numa tradução livre, Halloween seria Festa das Bruxas, ou as bruxas. Algumas pessoas querem afirmar, ou nos querem fazer acreditar, que isso não é diabólico. Mas por que o termo Festa das Bruxas? Muitas vezes usam questões, falam sobre as questões das torturas que as bruxas sofreram na era medieval pela Igreja Católica. Por exemplo, para se confirmar se a pessoa não era uma bruxa, ela era amarrada em uma cadeira, jogada dentro do rio. Se ela morresse, ela não seria bruxa. Mas se ela morresse, se ela saísse dali viva, era considerada bruxa e era levada à fogueira naquela ocasião. Por que que nós, como cristãos, óbvio, somos contra a festa do Halloween? Por causa, primeiro, da nossa fé. É o princípio. A Bíblia é o nosso manual de fé, regra e conduta. E assim como sou contra também, não só o Halloween, mas a festa junina, que é uma festa dedicada, celebrando o João, o Pedro e o Antônio, tá? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Já que ela não é uma festa diabólica, satânica, me responde por que existem decorações com símbolos que apontam para a morte, para demônios, para cemitérios e coisas referentes a isso. Me explica por quê. Agora, em contrapartida, temos a festa ou a celebração da Reforma Protestante. Bom, a Reforma Protestante ela começou ali no meados do século XVI, aproximadamente 1517, com um monge agostinho chamado Martim Lutero, que foi o homem que foi o grande divisor de águas da era em que ele viveu. Foi um homem que fez um grande reboliço, uma grande revolução, que hoje nós chamamos de Reforma Protestante, e nós cristãos somos chamados de protestantes por causa dessa reforma. Essa reforma que Martim Lutero propôs e qual ele pregou as 95 teses na porta da igreja naquela ocasião. Uma das coisas, se você ler o livro, se você assistir o filme, e eu recomendo que você compre o livro Heróis da Fé, a CPAD, um livro maravilhoso. Nesse livro e no filme, conta-se que eles pagavam indulgências, ou seja, você pagava um valor para tirar o teu falecido de algum ambiente espiritual e ele ir para um lugar melhor. E ele pagava algumas promessas, subindo degraus de joelho, rezando, orando, enfim. Martim Lutero, ao chegar no final dessa jornada de oração, ele se deu conta que aquilo não era correto. E ele se deparou com Romanos 1,17, que diz: o justo viverá da fé. E eu quero aqui deixar bem claro, porque os meus filhos, eles tiveram aulas sobre religião e bem na época da Reforma Protestante, foi explicado para eles que a igreja evangélica cristã se iniciou com o casamento de um padre com uma freira. Essa é uma explicação, um ensinamento distorcido e não é verídico. A igreja cristã iniciou-se a partir de Cristo. Agora, placas, denominações, nomes, logos
foram criados por homens, inspirados ou não por Deus. Eu não posso aqui dizer que alguma denominação não foi direcionada ou criada, ou o seu líder foi movido a fazer isso. Agora, nós somos contra, eu particularmente, nós na verdade somos contra aquilo que a Bíblia é contra, nós amamos aquilo que a Bíblia ama, mas fica aqui uma pergunta: se temos de celebrar algo no dia 31 de outubro, como cristãos, a única coisa que deveríamos celebrar nessa data seria a Reforma Protestante. Essa é uma... Por quê? Porque foi uma ação corajosa de um homem que revolucionou o seu tempo, e a Bíblia que você carrega, que você consegue ler no seu idioma, na tradução da sua língua, é graças a esse cara, Martinho Lutero. Olha, ele mudou a história. Por quê? As missas eram celebradas em latim. Então, só quem conhecia a leitura eram os sacerdotes da época. Então, graças a Lutero, que ouviu o chamado de Deus, aceitou esse desafio, hoje nós estamos aqui dizendo não ao Halloween, não à festa das bruxas, não à celebração de demônios, mas sim, celebramos sim a Reforma Protestante, celebramos a vida de um grande homem, não adoramos, não exaltamos, mas nós glorificamos a Deus pela vida de Martinho Lutero, que foi uma voz para o seu tempo, ouviu a voz de Deus para obedecer a Deus no seu tempo. A minha pergunta é: será que existem mais pessoas como Martinho Lutero dispostas a ir contra tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus? Fica aqui a minha fala. Que Deus abençoe e feliz Reforma Protestante.